Bom, pessoal, vamos começar agora nosso estudo acerca dos crimes contra a pessoa, precisamente agora dos crimes contra a vida, né? Está previsto no capítulo 1 do título 1. Nesses crimes contra a pessoa, portanto, destacam-se aqueles que eliminam a própria vida humana, né? Que é considerada o bem mais importante. E nós vamos começar pelo artigo 121, que é o crime etiquetado, né, como crime de homicídio. E nós vamos começar falando do homicídio simples, certo? Bom, o nosso código, ele prevê vários, digamos assim, vários tipos, várias modalidades de homicídio, né? Existe o homicídio simples, existe o homicídio privilegiado, o homicídio qualificado, dentre os quais nós temos o feminicídio, existe o homicídio culposo, existe o homicídio qualificado privilegiado, existe o homicídio majorado, né, com as causas de aumento de pena. Nós vamos começar falando sobre o homicídio simples, certo? Homicídio simples que está no caput do artigo 121, que descreve a conduta de matar alguém. Nós temos o homicídio simples, portanto, né? Quem são os sujeitos do crime, professora? Quem é que pode matar alguém? Quem é que pode ser morto, né? Quem é que pode ser o sujeito ativo? Quem é que pode matar alguém? Sujeito ativo pode ser qualquer pessoa, né? E qualquer pessoa pode fazer isso sozinha ou associada a outra ou outras pessoas, né? Então, qualquer pessoa pode praticar isoladamente ou associada a outra pessoa, né? Não exige o tipo penal nenhuma conduta, nenhuma condição particular do agente, né? Portanto, como vocês já sabem, vocês estudaram muitos dos conceitos que nós vamos trabalhar aqui, vocês já estudaram em Direito Penal 1, né? Como, por exemplo, o fato de ser crime comum, né? Crime comum, como vocês sabem, é aquele que pode ser praticado por qualquer pessoa, não é necessário uma condição especial do agente, né? Qualquer pessoa pode praticar, portanto, trata-se de crime comum, né? Nós temos que o sujeito passivo, né? O sujeito passivo, ou seja, quem é que pode ser vítima do crime de homicídio simples? É o ser humano vivo, né? A conduta desse crime, né, consiste em tirar a vida de alguém, né? Tirar a vida de alguém dentro do universo dos seres humanos, né? Não é crime de homicídio, por exemplo, você tirar a vida de um cachorro, você tirar a vida de um cavalo, você tirar a vida de qualquer outro ser vivo que não seja o ser humano. Então, a conduta típica do homicídio simples é tirar a vida de alguém, um ser humano, né? E para isso, você precisa entender que é tirar a vida de alguém desde que já tenha iniciado a vida extrauterina, né, do indivíduo. A vida extrauterina, ou seja, fora do útero, né? Senão nós teremos algum outro tipo de crime, como, por exemplo, o aborto, e não o homicídio. Então, para ser homicídio, precisa que seja tirada a vida de alguém, desde que essa vida já exista fora do útero, vida extrauterina. E quando é que se inicia a vida extrauterina, professora? Ela se inicia, né, a vida extrauterina de um indivíduo, doutrinariamente, considera-se que ela tem início, a vida extrauterina tem início com o início do parto, né? Ela começa com o início do parto. E quando é que se inicia o parto, professora? Aí existe uma grande controvérsia na doutrina, né? Existe uma grande controvérsia na doutrina, né? Mas um
um dos melhores entendimentos é que o início do parto é quando começam as contrações expulsivas, né? Quando começam as contrações expulsivas. Agora, se vem, né, antes de ter as contrações expulsivas, ocorre, por exemplo, a cesariana, o começo do parto, né, o começo do nascimento é determinado pelo início da cirurgia, pela incisão abdominal, né? Então, parto natural, quando é que considera-se o início, né, do parto natural e, portanto, o início da vida extrauterina é quando tem as contrações expulsivas. Quando nós temos o parto cesariano, a vida extrauterina tem-se como dado início no começo do parto, que é no momento da incisão abdominal, tá? E não é necessário que se trate de vida viável, né? Vitalidade, capacidade de vida autônoma, não. Basta a prova de que a vítima nasceu viva, né? E com vida estava naquele momento da conduta criminosa do agente, naquele momento em que o agente tirou, obviamente, a sua vida, senão não tem homicídio, né? Qualquer antecipação da morte do ser humano é considerado homicídio, né? É considerado homicídio. Logicamente que não tem como você matar algo que já está morto. Então, para que você pratique o crime de homicídio, é necessário que a vítima estivesse viva no momento da ação, né? Que mais? Se a conduta, professora, recai sobre uma pessoa já sem vida, fulano acha que Beltrano está vivo, mas na verdade é um cadáver, né? E aí ele pratica, desfere golpes, faz tudo, mas na verdade ali já era um cadáver, já estava sem vida. O que eu tenho, professora? Eu tenho o chamado crime impossível, né? Por absoluta impropriedade do objeto. Artigo 17 do Código Penal, que vocês já conhecem. Artigo 17 do Código Penal. Por que, professora, é crime impossível? Porque é impossível, né? Você tirar a vida de alguém que já está sem vida, né? A absoluta impropriedade do objeto, né? Aquilo já está sem vida, né? Impossível também você praticar o crime de homicídio se você utilizar um meio absolutamente ineficaz. Por exemplo, uma arma de fogo que está descarregada, desmuniciada, né? Como é que você consegue atirar em alguém para matá-la se a arma está descarregada, né? Ou se a arma é inapta, não funciona, né? Então, nós também temos aqui o chamado crime impossível, só que aqui é em razão do meio ser absolutamente ineficaz, né? Pode o homicídio ser praticado de forma livre. O homicídio pode ser praticado de forma livre, tá? É um crime de forma livre. Pode ser praticado por uma ação ou por uma omissão, né? Então, tanto pode ser um crime comissivo como um crime omissivo. Você pode praticar por meios diretos, por meios indiretos, né? Então, tanto comete o crime de homicídio quem se serve de uma arma de fogo, né? Para matar alguém, atirar e matar alguém, ou quem solta um cachorro feroz para que ataque e mate uma outra pessoa, também comete o crime de homicídio. Também quem ministra um veneno, né, para que outra pessoa ingira aquela comida, beba, né, daquele veneno, coma daquele veneno e morra. Também comete quem deixa, uma modalidade omissiva, quem deixa de fornecer alimento a um recém-nascido, né? Quem deixa de fornecer, tendo a obrigação de fazê-lo, de fornecer os necessários alimentos, a criança morre por inanição. É uma forma também de cometer o crime de homicídio. Há quem diga também que o homicídio pode ser, inclusive, praticado por meio de palavras, né? E aí
alguém que deseja a morte de outra pessoa, faz com que essa pessoa, por meios psíquicos, tenha uma violenta emoção provocada dolosamente, né, por outra pessoa, e aí ocasionou a morte. Então, por exemplo, uma pessoa sabe, digamos que a esposa sabe que o seu marido, desejando a morte do marido, ela sabe que ele tem problema cardíaco e que ele tem muito medo, sei lá, de assombração. Vai e inventa que é um fantasma, faz um susto. Então, com esse dolo, com essa intenção, ela está também... E o marido vier a falecer por causa desse problema, que ela sabia, tinha consciência dele, ela pode sim estar praticando o crime de homicídio. Voluntariedade, pessoal. Esse crime é praticado através, né, da modalidade dolosa. Doloso, que é o dolo, como vocês já conhecem. É a vontade livre e consciente de realizar o tipo penal, né? Que tipo penal nós estamos falando? Matar alguém. Aqui, tanto pode ser atingido o resultado a título de dolo direto, quanto a título de dolo eventual. Só para recordar vocês, né? Instituto de Direito Penal 1, dolo direto é quando o agente quer o resultado, né? E o dolo eventual é quando o agente assume o risco de produzir o resultado. Não é exigida qualquer finalidade específica do sujeito ativo, né? Então, não importa a motivação do crime, não é necessária uma motivação X ou Y para que esse tipo penal esteja configurado, esteja presente a tipicidade. Nós temos que os motivos do crime eventualmente podem ser causas de diminuição da pena, que é o parágrafo 1º desse crime que nós ainda vamos estudar, ou pode ser também uma qualificadora, ok? Mas não é necessário que exista essa finalidade específica do sujeito ativo, tá? Quanto a elemento, ainda esses elementos subjetivos, ao elemento subjetivo, né, que aqui é o dolo, eu gostaria só de comentar algumas situações relativas aos crimes de trânsito, tá? Que tenham resultado morte, em razão da embriaguez ou de competição ilegal em via pública, né? Por quê? Aí, aventa-se a possibilidade de imputação do dolo eventual. Como assim, professora? Vocês lembram que o dolo eventual é quando o agente assume o risco de produzir o resultado. O agente não se importa. Ele prevê que aquele resultado pode acontecer, mas ele ignora. Ele não se importa. Ele assume o risco. Para ele, tanto faz se ocorra ou não aquele resultado, né? Então, lá no artigo 308 do Código de Trânsito Brasileiro, nós temos penas, que trata da competição ilegal em via pública, né? Lá nós temos penas que são aplicadas se as circunstâncias demonstrarem que o agente não quis o resultado e nem assumiu o risco de produzi-lo, né? Então, aqui nós temos modalidade de crime preterdoloso, né? Por exemplo, lesão grave ou morte culposa decorrente de uma ação anterior dolosa, né? Que foi de integrar a competição, né? Então, aqui nós temos a possibilidade de ser punido, né? Mesmo sem ser a título de dolo eventual, né? Por quê? Entendeu-se que não havia como presumir o dolo eventual pelo simples fato de alguém participar de uma competição perigosa, né? Que expõe, sim, a risco a vida de terceiros e tal. Então,
A verdade é que quando alguém participa de um tipo desse de competição, ela acredita sinceramente que nada vai acontecer. Acredita na sua habilidade, né? Então, ele acredita na sua habilidade como piloto, que mesmo fazendo manobras arriscadas, nenhuma morte vai ser produzida. Então, agora, nós temos, né, no artigo 308, a possibilidade, né, de crime pré-ter-doloso, tá? Não era a redação original, mas agora vocês, quem quiser, pode dar uma olhada, né, sobre isso, do 308. Embriaguez ao volante, é o do 302 do Código de Trânsito Brasileiro. Pessoal, não se preocupem que esses crimes vocês vão estudar com maiores detalhes ainda ao longo dos semestres, né? Quando vocês estudarem, por exemplo, lá em Penal 4, o Código de Trânsito Brasileiro e todos os crimes que estão descritos lá, eu estou trazendo para cá para que a gente faça uma ligação com outras áreas, né? Concernentes também ao crime de homicídio, né? Porque nós podemos, numa competição ilegal, alguém ser atropelado e morrer e termos um crime de homicídio, né? E agora o 308 diz que não é necessário nem o dolo eventual, né? Basta o pré-ter-dolo, que vocês já conhecem. Embriaguez ao volante, pessoal. Embriaguez ao volante. Desde a entrada em vigor da Lei 13.546 de 2017, o homicídio de trânsito, né, conjugado com a embriaguez, nós tivemos a inserção do 302 do Código no 302 do Código de Trânsito Brasileiro, um terceiro parágrafo que pune com pena de reclusão de 5 a 8 anos o agente que comete homicídio involuntário, conduzindo o veículo automotor sob influência de álcool ou de qualquer outra substância psicoativa que determine dependência, né? Esse regramento, portanto, afasta a possibilidade de atribuição automática do dolo eventual ao motorista embriagado, né? Então, não significa que não se possa cogitar o homicídio doloso. As situações do caso concreto é que vão determinar se foi homicídio doloso, se foi homicídio culposo. Mas, contudo, porém, no entanto, existe hoje a possibilidade da pessoa que está conduzindo um veículo e que está conduzindo esse veículo sob influência de álcool ou de qualquer substância psicoativa, né, que venha a causar um acidente que mate alguém, essa pessoa pode sim ser punida a título de homicídio doloso, né, e não apenas homicídio culposo, como era antes de termos esse parágrafo terceiro. Bom, o agente que, sabendo que é portador do vírus HIV, oculta essa doença da parceira e com ela mantém uma conjunção carnal, ele pratica qual crime, né? Depende. Depende. Se a vontade do agente era transmitir essa doença para que ela morra, para que a parceira morra, né? Então, ele quer transmitir essa doença que é de natureza fatal, ele pratica o crime de homicídio, né? Seja na modalidade tentada, seja na modalidade consumada, né? Consumada se ela vier a morrer por causa dessa doença. O homicídio é consumado. Se ela não vier a morrer por causa dessa doença, nós temos a tentativa de homicídio. Nós vamos ainda falar sobre essa questão já da tentativa. Agora, se ele, quando praticou conjunção, manteve conjunção carnal com a parceira, sabendo que é portador, né, dessa doença, ocultou essa doença da parceira, mas ele não queria que ela fosse contaminada, nem assumiu o risco, por exemplo, ele usou preservativos, né? Mas acabou transmitindo o vírus, ele vai responder, ele deve responder pelo crime de lesão corporal culposa ou de homicídio
culposo, se a morte ocorrer, né, em razão dessa doença, ou lesão corporal culposa, se a morte não acontecer, mas essa pessoa veio a contrair a doença, é considerada lesão corporal culposa. Nós vamos estudar lesão corporal culposa ainda quando nós estivermos tratando dos crimes do artigo 129. Consumação e tentativa. O homicídio, né, ele atinge a sua consumação com a morte da vítima. Portanto, como vocês sabem, é um crime material. Que é o crime material? Mais uma vez, direito penal 1. Crime material é aquele em que é necessário, um resultado naturalístico, uma modificação no mundo exterior. Então, é necessário um resultado naturalístico, que no caso do crime de homicídio, esse resultado naturalístico é a consumação do homicídio, é a morte da vítima, né? E aí, como é que se prova a morte de alguém? Pelo exame de corpo de delito, né? Geralmente, o exame de corpo de delito é feito de forma direta, né? E se não é possível fazer o exame de corpo de delito, né? Não encontrou o corpo, por exemplo, ou não tem condições de aferir se aquele corpo pertence à pessoa X, que é a que acredita-se que morreu, é aceitável o chamado exame de corpo de delito indireto, né? Que é onde vai ser constituído por testemunhas. É um crime plurissubsistente, né? Recordando que é crime plurissubsistente ou delito plurissubsistente. É aquele que a execução do crime pode ser fracionada em vários atos, né? O homicídio, ele pode ser praticado com vários atos, né? Vocês sabem a diferença de atos e condutas. A tentativa, portanto, é perfeitamente possível, né? Quando, obviamente, o resultado morte não vem por circunstâncias alheias à vontade do agente, né? A tentativa é possível, né? A tentativa, como vocês sabem, mais uma vez, é quando o resultado não é atingido por razões, por motivos alheios à vontade do agente. Então, por exemplo, o agente querendo matar uma outra pessoa dispara com arma de fogo contra essa pessoa. Só que essa pessoa é socorrida, é levada ao hospital e sobrevive. É uma tentativa de homicídio. Por quê? Porque o resultado morte não veio por razões alheias à vontade do agente, né? Então, aqui pode existir perfeitamente a tentativa, né? Inclusive, depois quem quiser se aprofundar sobre isso, reler, recordar esses institutos de dolo direto, dolo eventual, etc., você tem a forma tentada, inclusive no crime cometido com dolo eventual, porque o artigo 18, inciso 1 do Código Penal, equipara o dolo eventual ao dolo direto, né? Por lei, responde da mesma forma. As privilegiadoras, pessoal, as privilegiadoras, as qualificadoras e majorantes, eu vou tratar com vocês sobre elas na próxima videoaula.